início? Vamos dar início. Graças a Deus estamos aqui de novo. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Regiane. Samsung, que nós ainda não descobrimos quem é. Você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Já, Stephanie. Vamos dar início então. Vamos orar? Oremos. Pai, nós te agradecemos por estar aqui. Mais uma semana se passou, Senhor, desde o nosso último encontro. E somos gratos, Senhor, por até aqui ter nos sustentado, ter nos dado a vida. Por a cada dia que passa, o Senhor tem se apresentado a nós. Somos gratos por isso também. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente nessa partilha. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, nos caminhe, nos leve entre ela, para que possamos crescer ainda mais no Senhor. Senhor, abençoe a todos que estão nesse grupo, a todos da partilha. Continue dando forças, renovando, dando graça e sabedoria para todos eles poderem crescer ainda mais no Senhor. Agora eu te peço mais uma vez, Senhor, ser conosco nesse encontro e fale conosco através da sua palavra, porque é o desejo do nosso coração e assim nós te agradecemos. Amém. Amém? Bom, gente, graças a Deus, na última terça-feira conseguimos finalmente fechar o capítulo 1. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, que também tem bastante coisa interessante para a gente falar aqui hoje. O capítulo 2, ele vai começar registrando o primeiro sinal, ou milagre de Jesus. Mas eu gosto que o evangelista João em si, ele não usa a palavra milagre, né? Ele usa a palavra sinal. E todo o evangelho de João, ele relata 7 sinais, considera sinais de Jesus. Porque João fez questão de pontuar que é um sinal e não um milagre, porque para João e para nós, a gente leva como aprendizado, é que milagre para nós, ele não tem um fim em si mesmo. O milagre, o objetivo de alcançar o milagre não é em si o milagre. Nós não somos curados, nós não buscamos a cura somente para ser curado. Os milagres que Jesus realizava nas Sagradas Escrituras, ela tinha uma outra finalidade a não ser apenas o milagre. Dizendo de novo, o milagre, então, ele não tem um fim em si mesmo, mas ele tem um objetivo. E quando João relata esses sinais que Jesus fez, lá no capítulo 20, no finzinho do capítulo 20, ele fala assim, olha, Jesus fez muitos outros sinais, tantos que não caberiam no papel. Mas estes que eu relatei foram feitos para que foram relatados para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Esse crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o porquê dos milagres. Como eu disse, o milagre ele não tem um fim em si mesmo. Então, todos os sinais que Jesus realizou e que João relatou tinham um único propósito: revelar que Jesus era o Salvador, Filho de Deus, a divindade, o Verbo, o Logos, aquilo que nós trabalhamos nas outras duas partilhas. Então, os sinais que foram relatados, alguns nós vamos comentar aqui na partilha, outros, infelizmente, não vai dar, porque é muito conteúdo, Muito conteúdo. Todos os sinais têm o objetivo de nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus e é o nosso Salvador. Certo? Foi aquilo que a gente conversou sobre a igreja que eu preciso pertencer. A igreja em si, ela não é um hospital. Porque a gente vai no hospital só quando precisa. Ninguém vai para o hospital porque gosta de hospital. Eu vou lá passear no hospital. Resolvi sair da minha casa, vou lá dar um rolê no hospital. Não, eu vou no hospital porque eu preciso. E eu preciso do quê? De cura. Eu preciso de uma solução para meu problema de saúde. Mas logo que o meu problema é solucionado, o que eu faço? Eu vou
eu vou embora, porque eu não quero estar ali. Ali não é um lugar que eu preciso estar, a não ser para satisfazer alguma necessidade minha. Então, os milagres, a busca por milagres, não deveria ter em si a finalidade da conquista desse milagre, mas sim levar a glória e a levar a glorificação daquele que é digno, daquele que é único, do nosso Deus e Senhor, que é Jesus Cristo. Então, os sinais que João relata, inclusive esse que nós vamos contar aqui, repetindo mais uma vez, é para nos revelar que Jesus, ele é o Messias, o Filho de Deus. Amém? Conforme está lá em João, no capítulo 20. Depois a gente vai chegar lá, não sei quando, mas nós vamos chegar lá. Tá bom? Então vamos começar a nossa leitura? João capítulo 2. Se vocês estiverem com a sua Bíblia aí, pegue ela. Eu vi que a Aline entrou aqui também. Seja bem-vinda, Aline. Deus te abençoe. Cadê o Evinho? Vamos puxar a orelha do Evinho, hein? Tá sumido. Apesar que no outro ele vê, ele tava também, né? Tava, né? Está bom. João capítulo 2. A primeira leitura nós vamos ler até o versículo 11, tá bom? Que vai falar sobre esse sinal. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 a 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Ou, na sua versão, deve estar o mestre de cerimônia, né, da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal, viu? Ele registra como sinal miraculoso em Caná da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha só que interessante aqui. Bom, vamos começar a comentar então. Eu vi também aqui que entrou mais gente aqui. Eu acho que o Rodrigo, bom, Rodrigo. A esposa, eu acho que é a Tati, né? Se não me engano, Tati, Rodrigo, sejam muito bem-vindos. Bom, então vamos lá. Aqui nós temos uma festa de casamento. E a festa de casamento, diferente do que nós estamos acostumados aqui no nosso mundo, né, no nosso jeito brasileiro de ser, lá o casamento ele tinha 7 dias de duração. Era um casamento que durava 7 dias. Imagine você uma festa de 7 dias, né? Eu fico pensando nos valores que estão as festas de hoje em dia. Imagine fazer 7 dias de festa, né? E naquela época eles tinham essa tradição do vinho. O vinho é um símbolo de alegria. Isso aí na tradição judaica, ele é o símbolo da alegria, né? Da esperança. E o casamento para o povo judeu é isso, é um rompimento do velho mundo para se tornar uma só carne e viver em esperança. E o vinho era o símbolo principal do casamento, né? E eles ficavam 7 dias comendo e bebendo e bebendo e bebendo e comemorando esse casamento. Ah, um detalhe importante aqui é que Jesus ele foi convidado para esse casamento.
E não só ele e os seus discípulos. Então, provavelmente, Jesus já tinha dado início ao seu ministério. Diferente dos outros evangelhos, João não segue em si uma ordem cronológica, mas ele vai citando os fatos de uma ordem lógica. Logicamente, vocês vão perceber que vai ter pontos que ele vai citar no dia seguinte ou um tempo depois, dando sim uma cronologia, mas não necessariamente ele segue essa cronologia. E aqui Jesus já tinha dado início ao seu ministério. Jesus foi convidado junto com seus discípulos. E é interessante que a mãe de Jesus já estava lá. Alguns historiadores pegam, por exemplo, a fala da mãe de Jesus e o fato da mãe de Jesus estar nessa festa, para dizer que talvez essa festa era de algum familiar, de alguém próximo. E Maria estava ajudando na organização. Se levarmos em consideração que Jesus era da cidade de Nazaré e eles eram de uma família humilde, talvez esse casamento não era nem tão rico assim, né? Talvez era um casamento um pouco mais humilde. E Maria talvez estava dando apoio no casamento, ajudando na organização, ajudando inclusive o mestre Sala. E aí isso explicaria por que que ela foi até Jesus quando o vinho acabou, né? A gente já ouviu várias pregações, né, que quem deveria ter visto que o vinho acabou era o mestre Sala, os noivos, mas quem viu foi a mãe de Jesus. Sim, de fato. Mas aqui tem um ponto um tanto quanto racional e não alguma lição a se tirar em si. Lógico que toda a Bíblia tira uma lição, mas aqui o fato mesmo é que talvez Maria estava ajudando na organização. E aí, quando ela viu que o vinho acabou, ela foi até Jesus. Como eu disse para vocês, aqui não segue uma ordem cronológica e também não registra alguns fatos, mas alguns historiadores acreditam, inclusive, que aqui José, o pai de Jesus, já havia inclusive falecido. Então, quando ela vai até Jesus pedindo ajuda, né, o vinho acabou e agora o que a gente faz? Não necessariamente ela já acreditava que Jesus faria um milagre, mas na realidade ela foi até o seu filho pedir ajuda para que ele ajudasse ela a dar uma solução para aquela falta de vinho. Então ela foi até Jesus. Imagine você, uma festa de 7 dias, no meio da festa o vinho acaba. Gente, isso era uma vergonha muito grande para aquele povo. Era uma vergonha absurda. Não era somente assim, nossa, que papelão, que feio. Não, era vergonhoso, era desonroso para o casal, para a família que estava organizando, para todo mundo envolvido na festa. Era uma grande vergonha, porque o vinho era o símbolo da alegria, da esperança. É a mesma coisa que está querendo dizer. Não, então você quer dizer que o seu casamento só vai ter meia esperança. Era bem nesse sentido. Então, quando o vinho acaba, era uma desonra muito grande. E quando Maria vai até Jesus, não necessariamente, como eu já vi algumas pregações, né? E aí, quando a gente vai estudando, alguns até acham que a gente ficou um pouco cético, né? Não é isso, gente. É mais no ponto racional da coisa. Ela foi até Jesus com o intuito de ter uma ajuda do seu filho. Lógico que ela sabia que ele era o Messias. O anjo disse a ela. Só que ela não tinha noção de como seria esse ministério, quando seria, como aconteceria. Não é à toa que Jesus já estava aqui com seus 30 anos e até então ele não tinha tornado público o seu ministério. Entende? Então Maria, ela também não tinha noção de como seria esse ministério de Jesus. Ela não tinha essa compreensão. Ela sabia de fato que ele era o Messias, mas ela não sabia como funcionaria. Eu ainda acredito que talvez ela pensasse inclusive como os outros judeus, que Jesus seria um Davi 2.0, um Moisés que tomaria algumas medidas, mudariam as coisas. Isso explicaria o fato de, não no Evangelho de João, mas um outro evangelista, exatamente, ela buscou o apoio do homem da sua casa. E aí, você vai ver em alguma outra passagem do outro evangelista, não me lembro agora, vocês, se vocês souberem, depois vocês escrevem aí, a família de Jesus, a mãe e os seus irmãos vão até Jesus porque acreditam que ele estava louco, estava meio fora de si. Né? Até a mãe de Jesus e seus irmãos, em um certo período do seu ministério, começou a pensar que Jesus estava meio louco, estava meio perdido. Então, aqui no caso, Maria não foi até Jesus já querendo que ele opere o milagre, não.
Ela foi até o homem da sua casa, como a Stephanie disse aí, para procurar uma ajuda, uma solução para aquelas circunstâncias. E aí Jesus dá uma resposta para ela que eu mesmo já li várias vezes e falava comigo mesmo: "Nossa, que resposta grosseira de Jesus, não é? Nossa, Jesus foi mal criado com a sua mãe ali, né? Ele não chama ela nem de mãe, ele fala logo mulher, né? Eu já pensei essas coisas também, mas quando você se aprofunda, inclusive na cultura judaica, quando Jesus diz mulher, o que tenho eu contigo, em algumas versões está escrito assim, não chama ela de mãe, na realidade esse mulher não é uma falta de respeito. Na realidade era assim. Pode dizer, Regiane, eu vi que você comentou. Pode falar aí. O microfone está desligado. Não, mas você já está falando, era algo que era comum entre os judeus tratarem as mulheres assim, é chamar de mulher mesmo. Igual a gente fala, cara, né? Ei, cara, ei, mulher, não é? Não foi desrespeitoso, Isso. realmente era natural. Se a gente fosse trazer para a nossa cultura, era como se ele estivesse dizendo senhora, ou chamando ela de senhora, ou apenas mulher mesmo, mas não era uma falta de respeito. Há quem diga, inclusive, que Jesus estava sendo até tranquilo, mas quando ele não chama ela de mãe, mas chama ela de mulher, e a partir dali ele começa um movimento, um sinal que revelaria quem ele é, aqui sim simboliza uma divisão aqui das coisas. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: olha, vai chegar um momento que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ele está mostrando ali, dizendo que vai chegar um momento em que ele já não vai ser mais apenas o filho dela, mas sim ele será entregue, ele será de fato ou melhor, ele vai cumprir a missão que ele foi designado a fazer. Então, quando ele faz esse rompimento, ainda não é chegada a minha hora, foi como se ele estivesse dizendo a Maria, sabe aquela passagem que chega alguns estrangeiros para ver Jesus ensinar, e Jesus ouve e fala assim: olha, tem alguns estrangeiros aí fora querendo te ouvir. E aí, do nada, Jesus começa a falar sobre escatologia, sobre a sua vinda. Mateus 24, se eu não me engano. Do nada, Jesus para e começa a falar de escatologia. Era um rompimento ali de assunto. Então, quando Jesus diz para ela mulher, não trata ela como mãe, mas trata ela como uma pessoa, como uma mulher, fala mulher, ainda não é o que tenho eu contigo, ou seja, a partir de agora, eu já não sou mais o filho da Maria. A partir de agora, desse rompimento e daquilo que eu vou fazer, a partir de agora, já não é mais o filho da Maria, mas sim o filho de Deus e o Salvador do mundo. Aquilo que João relatou nos primeiros capítulos que nós conversamos. A partir de agora, eu já não sou mais o homem da sua casa, aquele que você vai vir procurar para ajuda. Infelizmente, mãe, a partir desse momento, eu serei o Salvador do mundo e o Filho de Deus. E a minha missão, a partir de agora, é revelar isso. E aí você percebe que não foi uma malcriação de Jesus, e logo depois ele vai dar uma solução para o pedido de Maria. Não é? Pode falar, Regiane. Eu tomo água. Nessa hora que ele fala, não é chegada a minha hora, ele está se referindo ao sofrimento, porque ele já sabia. E a gente vai ver ao longo dos evangelhos que os milagres que Jesus fazia chamava a atenção de muitas pessoas, inclusive daqueles que queriam crucificá-lo, né? Então, quando ele Exato. fala, não é chegada a minha hora, é por isso, porque foi o primeiro milagre, e ele sabia que a partir daquele momento as coisas iam estreitar, né? E você É, colocou bem aí uma coisa muito interessante. De fato, muito bom, Regiane. De fato, ele também ainda não queria o glamour e a chamada de atenção que causaria toda essa circunstância. Porque Jesus exatamente. poderia, porque Jesus ele poderia fazer o quê? Acabou o vinho? Chama todo mundo aqui. Pessoal, vem aqui e venham me ver. Tragam água. Peguem a melhor vasilha, transparente, o vidro, tragam aqui para mim. Tá vendo a água? Plim! Vinho. Todo mundo ia aplaudir. Nossa. Não. Na realidade, Jesus.
Ele começa a desmistificar o que eles esperavam do Messias, né? Ele vem mostrar de fato quem era o Messias e qual era a sua missão. E muito disso parte dessa sua vontade de ficar em sigilo, não é? Se tornar próximo de quem ele quer que esteja próximo dele. E no momento certo ele aparecer às multidões, ele aparecer como a gente vai ver nos outros capítulos de João. Então Jesus ele pede para as pessoas, ele pede para os serviçais. Ah, antes de eu entrar nessa parte, um detalhe. E Maria entendeu essa situação. Ela não ficou chateada com isso. Tanto que ela para, como se ela tivesse dado uma, né? Chama os servos e fala: façam tudo que ele disser a vocês. Deixa com ele. E aqui a gente se torna seguidor de Maria, né? Porque a fala dela é maravilhosa, né? Faça tudo o que o filho disser. Eu acho que essa é a missão dos discípulos de Jesus, né? Fazer tudo o que o filho disser que a gente tem que fazer. Não é? Essa fala dela, de fato, nos faz seguidores dela só nessa fala aí, não como a gente vê por aí. E aí Jesus pede para que eles tragam as talhas. Essas pedras, talhas, eram servidas para serviços de purificação, como a gente viu na própria descrição. Eram usadas para lavar os pés, para lavar os alimentos, lavar a mão dos convidados, lavar, enfim, o serviço de purificação. E detalhe, a água normal, mas era um ritual que era feito de purificação. Jesus pede para pegar as talhas e as encha de água. Quando Jesus enche as talhas de água, ele pede para que os seus serviçais levem para o mestre-sala. Ele deixa muito específico isso. Leve para o mestre-sala, para a pessoa responsável da festa. Olha só que interessante. Mas a gente pode fazer um comentário interessante aí dessa transformação da água no vinho. Porque quando ele pega, ele prova o melhor vinho, né? E aí, alguns teólogos reforçam, né, que essa é uma das opiniões que diz que a festa era humilde, né? Porque o mestre Sala fala assim, olha, geralmente as pessoas servem o melhor vinho primeiro, mas você guardou o vinho melhor para o final. Era como se fosse aquelas pessoas mais humildes, sabe? Que dá o mais baratinho primeiro e deixa o finalzinho só para os familiares, para quem ficar no finzinho do casamento, enfim. Era isso que ele quis dizer. Só que ele experimenta e a água já está transformada em vinho. E aí a gente pode criar um simbolismo muito interessante sobre isso. Eu creio nessa mensagem porque realmente, de fato, é a mensagem do Evangelho. Presta atenção. Ele pega a água. A água é o símbolo de purificação. João estava batizando com água, certo? João usava a água para batizar e a água era um símbolo de purificação, certo? A água esse sinal de transformar água em alguma coisa foi inclusive a primeira praga do Egito, que a água se transformou em sangue naquela época, certo? Então, quando Jesus pede para que traga a talha, de guardar o... Olha o Evinho aí. Boa noite, Evinho. Aí sim. Então, quando Jesus ele pede para que traga a talha com a água, que é o símbolo de purificação, e a transforma em vinho, é como se Jesus quisesse nos trazer um novo significado e um novo sentido para a purificação até aquele momento. Porque João disse assim, olha, eu os batizo com água, que é o batismo de arrependimento, certo? Mas virá aquele que batizará vocês com espírito e com fogo, certo? Então ele transformou a água em vinho. O vinho é o símbolo da alegria e da esperança. Então, do símbolo de purificação, do conserto, do pecado, ou melhor, da purificação de pecado, Jesus transforma em um momento de alegria e esperança. É como se ele estivesse mostrando o rompimento ali do que era a lei até o momento com a continuação do seu ministério. É como se fosse... É o vinho, isso mesmo. Como se fosse essa transição da lei para a graça. Até então, era purificação, lei,
arrependimento. Agora, na graça, é alegria e esperança através do sangue de Jesus. É por isso que o próprio Jesus faz questão de comparar o seu sangue com o vinho. Quando ele pega o cálice na ceia, ele fala: esse é o símbolo do meu sangue. É o símbolo da nova aliança. Isso aqui tipifica o meu sangue. Não é que vira o sangue quando a gente ora. Não, mas isso simboliza o meu sangue. O que o meu sangue simboliza para esse plano eterno de Deus e para essa salvação que vem de Jesus? A esperança e a alegria da nossa salvação. Então ele pega o símbolo da purificação, que é a água na talha, que ali era uma pedra para não ver, inclusive, as sujeiras que ficavam no fundo quando a pessoa se lavava. Então, era uma pedra geralmente escura, então a água ela não tinha essa transparência toda, então dava para as pessoas se lavarem, etc. E quando Jesus pega a talha, manda colocar água e a transforma em vinho, representa ali a transição da lei para a graça. Interessante isso, né? Fora que transformar água em vinho já é muita coisa. Eu vi um vídeo de um cientista, já dorme no Senhor, muito conhecido, Adalto Lourenço. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem um conhecimento muito bom e eu gosto do jeito que ele une essa parte da ciência com a fé. E ele estava explicando que para fazer água se tornar em vinho é fácil. Jesus só precisava de um reator atômico ali naquele momento, ter algumas configurações exatas, saber o pH do vinho, saber coloração, tudo certinho. E nesse reator tentar fazer uma difusão e uma explosão atômica para que a água se transformasse em vinho. E é interessante que Jesus não disse nenhuma palavra para que isso acontecesse. Mostrando, inclusive, que ele é o Senhor que tem sobre as suas mãos o domínio, inclusive, da criação. Porque ele é capaz de fazer o natural, que é a água, se transformar em vinho. Ele tem a capacidade de mudar o que é natural, que foi criado por ele, do jeito que ele quiser e da maneira que ele quiser. É por isso que a gente vê Jesus dando ordens ao mar, dando ordens ao vento, não é? Expulsa demônios. Ele veio com a autoridade. Em João, quando fala que foi-lhe dado toda a autoridade, a palavra autoridade ali, exousia. Exousia, no grego, ela simboliza poder e autoridade ao mesmo tempo. É uma junção de poder e autoridade. E essa palavra só é usada quando se refere a Jesus. É como se Jesus tivesse toda a autoridade e todo o poder. Porque tem pessoas que têm autoridade, mas não têm poder. Ou tem poder e não têm autoridade, não é? E fazem o pior, né? Com essas duas coisas. Mas Jesus não. Jesus ele tem nas palmas da sua mão todo o poder, toda a autoridade sobre toda a criação, sobre toda a vida. E só o fato dele ter transformado água simples, tirada de um poço, em vinho, sem dizer, inclusive, nenhuma palavra, porque ele não falou, tipo, transforme-se em vinho. Não. Só coloca, agora vai e sirva. Já mostra a autoridade de Jesus. E essa autoridade, esse poder na transformação de água em vinho, nos traz a reflexão que a partir daquele momento do ministério de Jesus começava a transição da lei para a graça. Agora começa a transição da lei para a graça. E esse João disse que é o primeiro sinal que ele relatou para mostrar que Jesus é o Salvador e Filho de Deus, como está descrito lá no seu capítulo 20. Amém? Até aí, glória a Deus, gente. Vocês pegaram tudo certinho? As pessoas que entraram depois, vocês têm alguma dúvida? Eu vi que a Sucena entrou aqui também. Seja bem-vinda, Sucena. Top, tá fiel aqui com a gente. Show de bola. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Regi, gostaria de comentar alguma coisa? Vi que o Rodrigo aqui também comentou. Amém, glória a Deus. Podemos ir para a segunda parte do capítulo 2, então? Bora, bora, bora. Eu tô querendo acabar esse capítulo 2, hein? Bora? Então vamos continuar a nossa leitura.
Até aí ficou claro, gente? Ficou alguma dúvida sobre essa parte do vinho? Eu sei que deve ter mais alguma outra coisinha aí, mas que a palavra de Deus é rica. Mas eu creio que é isso que essa passagem quis nos trazer, esse rompimento e essa transição da lei, do arrependimento, da nossa busca por Deus para o encontro dela que nos traz alegria e esperança em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então vamos seguir então para a nossa leitura do capítulo 2. Eu vou pedir para alguém consegue ler aí para mim enquanto eu tomo água aqui? Vamos ler do 12 ao 25. Alguém lê para mim, por favor? Posso ler? Por favor. 12 ao 25. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois os judeus: Que sinal nos mostras para fazer essas coisas? E Jesus respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha só que texto profundo, cara. E é legal que é assim, né? A gente vai preparar, a gente prepara, eu li o texto, mas conforme a Regiane foi lendo, já veio 1 milhão de coisas aqui na cabeça também para comentar. Não tem tempo. Mas vamos lá, vamos tentando misturar isso daqui. Bom, então Jesus, depois que fez o que fez no casamento, depois daquilo, ele foi com seus discípulos. E estava perto da Páscoa. Aquela época, a Páscoa, existia muitas, o que a gente chama hoje de romaria. Vocês já viram aquelas pessoas que saem em caravanas, ônibus e vão lá para. Como é o nome daquela cidade bem religiosa aqui no Brasil, que as pessoas fazem até procissão? Esqueci agora o nome, gente. É bem conhecido. Aparecida do Norte. Boa! Aquilo eles Te- chamam de romaria, né? Isso, teve Aparecida do Norte. no último dia 12, foi a Romaria. Foi, inclusive a tia da Stephanie foi. Então tem essa romaria que as pessoas saem de um lugar em caravana e vão com um propósito para outro. E naquela época, os judeus faziam muito isso, né? Principalmente nas festas. Depois do exílio e depois do que aconteceu, eles se espalharam por todas as regiões do continente. Então, quando chegava o período das festas, principalmente da Páscoa, eles faziam essa peregrinação de volta para Jerusalém. Inclusive, se você pegar a sua Bíblia e ver do capítulo 120 de Salmos, ou melhor, capítulo não, né, gente? Aí vocês me quebram. Do Salmo 120 até, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó. Até o Salmo 34, você vai ver na sua Bíblia lá que está escrito cântico de peregrinação ou de degraus.
Isso eram os cantos, as orações que eles faziam durante essa peregrinação até Jerusalém. Cânticos de romagem também é chamado. Cânticos de Justamente por romagem. isso. Exato. Porque esses salmos, eles foram escritos ou cantados ou orados nesses períodos em que eles iam para Jerusalém comemorar essas festas. Até um salmo muito conhecido que eu gosto muito, que é o Salmo 133, que é Davi. Eu acho que na época de Davi não tinha o templo, mas tinha a tenda. Então, quando ele estava indo para a tenda, ele estava dizendo: "Oh, meu coração, que meu coração não seja invejoso e tal", e ele faz um salmo muito bonito. Enfim, mas vamos voltar aqui. Então Jesus, como um bom judeu, junto com seus irmãos, a sua mãe e os seus discípulos, eles foram para Jerusalém com o intuito de comemorar a Páscoa. E um detalhe interessante, as pessoas quando iam para o templo, nesse período de Páscoa, elas às vezes elas levavam inclusive as suas ofertas para serem sacrificadas. Naquela época, uma vez por ano, existia a propiciação de pecados, a qual o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando o perdão de pecados de todos ali. Então, nesse período de Páscoa, principalmente, Israel ficava lotado, Jerusalém ficava lotado de peregrinos que traziam as suas oferendas, as suas ofertas para serem sacrificadas no templo. E aí, pensa comigo aqui. Imagine você é lá do outro. Vamos pegar aqui, eu sou de Cosmópolis. Ah, a Regiane é de Praia Grande, né, Regiane? Praia Grande, Santos, não. Tá? Ilha Bela. Ilha Bela, beleza, Ilha Bela. Tem uma distância muito boa daqui de Cosmópolis até Ilha Bela, certo? Agora imagine, naquele tempo não tinha carro, não tinha avião, não tinha transporte, não tinha nada, e eu ter que levar, por exemplo, uma ovelha todo esse percurso até chegar em Ilha Bela montado no meu transporte. Para aquela época era o necessário, era o que precisava ser feito. Só que as pessoas, às vezes, vendiam o seu animal na sua cidade, pegavam o dinheiro, levava até Jerusalém, chegando lá, eles compravam um animal lá para ser sacrificado. Era muito mais cômodo essa quebra, né? Então eu prefiro tratar o meu bichinho aqui, pego ele pronto, vendo aqui na minha cidade, chegando lá eu compro um outro até melhor e sacrifico lá. Bom, na teoria, beleza. O que que tem a ver isso? Acho que não tem nada a ver. Porém, assim como o homem é mau e tudo que a gente faz pode ser corrompido, essas ações e atitudes começaram a ser corrompidas também, ser levadas de maneira banal e perigosa. Por exemplo, esse ato de levar o melhor animal para ser sacrificado precisava que tivesse um cuidado com o animal, ele não podia ter manchas, não podia ter machucado. Há a tradição que diga, inclusive, que o animal era tratado dentro de casa, era cuidado em casa, para que ele não tivesse nenhum problema, nenhum ferimento e tal. Então, tinha toda aquela preocupação, todo aquele carinho necessário para ser o meu sacrifício perfeito. Então, eu tinha um animal bonito, só que aí o povo começou a meio que relaxar, né? Ah, eu sei que vende no templo mesmo, então é só eu ter o dinheiro na hora certa, eu vou lá e compro um. Então, essa preparação do animal, esse simbolismo que tinha, esse cuidado de ser o melhor, já não estava tendo tanta importância assim, desde que eu tivesse o dinheiro para comprar no templo. Da outra maneira, os cambistas, vendo que estava crescendo o comércio, vamos valorizar o nosso peixe. Então, eles começaram a ganhar nas custas dos mais pobres. Inclusive, quem não tinha dinheiro para um carneiro, por exemplo, comprava um pombo, que era um sacrifício mais humilde ali, um pássaro ali. Só que o valor começou a ser cobrado de maneira exorbitante, estava sendo negociado, estava sendo algo de barganha, negócio. As pessoas do templo que negociavam essas coisas estavam ganhando nas custas das ofertas dos outros. Vê se vocês não estão assimilando aí, né, alguma coisinha. Presta bem atenção nisso, não é? A oferta de quem levava já era banal, não importava, porque eu estava indo para o lugar onde eu podia comprar a minha oferta, comprar a minha bênção, comprar a minha salvação.
E chegando lá, tinha pessoas que lucravam com a minha oferta, lucravam com as condições que eu tinha para conquistar a minha salvação. Então, será? Não sei se vocês estão captando aí a mensagem, não é? E quando Jesus olha aquilo, é como se Jesus tivesse dado um grito em si, dizendo: corrupção, corrupção da fé, corrupção do símbolo, que por sinal o cordeiro apontava para ele. Então, o que vocês estão fazendo com a oferta? O que vocês estão fazendo com a casa do meu pai? Não é? E aí, como a gente viu, inclusive, no texto que nós lemos, a profecia gritou no coração de Jesus, dizendo: o zelo da casa. Eu tenho zelo por aquilo que é sagrado, santo. Então, vocês estão banalizando o que deveria ser o primordial na vida do coração de vocês. E aí a gente pega a transição da água para o vinho, da lei para a graça, a gente percebe corrupção. Porque os perdões de pecado, as purificações estavam corrompidos. Eu negocio com a fé das pessoas. Eu negocio com aquilo que as pessoas trazem. Não é? Eu ganho dinheiro nas custas da fé das outras pessoas. Ao mesmo tempo em que, para mim, tanto faz. Eu posso fazer o que eu quero. A minha oferta pode ser comprada. Não é? Basta eu dar o melhor, pagar o preço que eles querem que eu pague, para que eu alcance a salvação, como se a salvação ou perdão de pecados fosse por obras e não por graça. Corrupção. E aí imagina a cena. Nós estamos falando do Deus encarnado, gente. Eu até arrepio falando isso. Nós estamos falando do Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, o cara que tem o poder de transformar água em vinho, que está fazendo a transição da lei para a graça. Ele olha para tudo aquilo e grita corrupção. E a palavra de Deus diz que Jesus ele senta, prepara o chicote, um azorrague, que eram pedaços de ossos amarrados em cordas, e aí, como tinha muito comércio, então tinha muita corda ali. Então ele prepara aquele chicote e ele entra daquele jeito e ele começa a jogar tudo pro chão. Sabe a ira santa? Joga a mesa, joga o dinheiro pro chão e tal, e para lá, e ele vira para as pessoas e fala: parem de fazer da casa de meu pai lugar de comércio, ou de negócio, ou de covil de bandidos. A casa do meu pai não é para isso. Não é? E aí, olha só, lembram que eu também disse agora há pouco que os sinais eram para testificar quem Jesus era de fato, e não o sinal tem um fim em si mesmo? Pois bem, as pessoas ainda tiveram coragem de virar para Jesus e falar: com que autoridade você acha que você está fazendo isso? Que sinal que você vai fazer para nós agora? Qual evento poderoso que você vai fazer para justificar essa ação que você está fazendo aqui? Qual a exousia que você vai nos trazer aqui agora para dizer e para fazer o que você está fazendo aqui agora? E a resposta de Jesus foi maravilhosa. Vamos ler de novo. João 2, minha Bíblia. E Jesus lhe respondeu: destruam este templo. Um templo que, como a palavra de Deus disse aqui, demorou 46 anos para ser construído. O templo que eles fizeram na época da volta, lá em Esdras, Neemias, não tinha sido um templo muito belo. Se você ler lá como que ele foi feito, não foi feito um templo que dava gosto no coração deles, assim, não tem nada a ver com o de Salomão e tal. Então Herodes, tentando agradar o povo judeu e tentando consolidar o seu poder, ele resolve fazer um novo templo, uma reforma do templo. E ele começa uma reforma que durou 46 anos para ser concluída. E aí Jesus simplesmente vira para aquele monumento, símbolo da velha aliança, símbolo da lei, olha para aquilo e fala:
destrua todo esse templo. Que caia por terra agora tudo que vocês têm feito com isso aqui. Que destruam todo esse templo agora. E em 3 dias eu reconstruirei esse templo. E aí, quando ele fala disso, os judeus falam assim, mas você tá maluco? 46 anos você vai reconstruir em 3 dias, cara? Só que a palavra de Deus, e João entendeu isso quando ele ressuscitou, que ele não estava falando daquele lugar. Ele estava falando de si mesmo. Que o templo que seria destruído, esse templo que eles estão fazendo de negócio, que estão corrompendo para satisfazer os seus desejos e as suas vontades, tinham que ter apontado para ele. E ele fala, quando eu ressuscitar, trazer de volta esse templo, eu vou mostrar para vocês que agora a gente já saiu da lei. Nós vivemos no tempo da graça. E agora o templo não é essa construção física. O templo são as pessoas. E eu seria o primeiro templo a ser inaugurado como pessoa. Exatamente. Fazendo menção do seu corpo. Então ele fala, esse templo vai ser destruído. Só que em 3 dias, quando esse templo renascer, vamos inaugurar uma era de novos templos. Agora, o templo não será mais isso. O templo será uma pessoa. E esse templo começará comigo. É por isso que a nossa fé diz que Jesus é o primeiro de muitos, muitos irmãos. E agora a gente vive na era dos templos do Espírito. Tem uma festa do povo judeu que é muito legal. Ela acontecia um pouco antes da Páscoa, que era a festa das cabanas. Alguém já leu sobre essa festa das cabanas? É muito legal, né? Os judeus eles saíam das suas casas e eles habitavam em cabanas. Por um certo período de tempo, para as comemorações, eles ficavam reunidos em cabanas perto do templo. E ali eles comemoravam, adoravam ao Senhor, não é? Cabanas. E essa festa das cabanas, esse simbolismo das cabanas, apontavam para o Velho Testamento. Ai, agora me fugiu da cabeça. Ai, Jesus. Era aquele período em que eles viviam peregrinando, não é? Simbolizava aquele período de tendas que eles viviam peregrinando, né? Regiane, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu vi que você abriu não, tudo certo? Então, eles se reuniam em tendas, eles saíam das suas casas, dos seus aposentos, eles armavam tendas e eles habitavam juntos em tendas ali. E olha só que interessante. Depois da ressurreição de Jesus, com o nascimento da igreja, hoje as nossas reuniões nas nossas igrejas, nos nossos templos hoje, é como se fosse um simbolismo da festa das cabanas. Porque agora, na igreja, se reúnem os templos e casas de Deus. Interessante, não é? Hoje, nós vamos para a igreja para encontrar com as casas de Deus, com os templos de Deus. Aquele lugar só pode ser chamado de casa de Deus porque ali dentro estão os templos de Deus. Legal, né? E é muito interessante que aqui começa um fuzuê danado agora. Jesus, ele vai com os 2 pés na porta para o início do seu ministério. Porque ali era um momento religioso. E muitas pessoas estavam vendo como tinha alguns religiosos, inclusive, na festa. E Jesus começa o seu movimento. A multidão começa a prestar mais atenção em Jesus, começa a seguir Jesus e começavam a ter perto de Jesus. Porém, no final da nossa leitura diz que Jesus não, não, não ficava tão entusiasmado assim. Não abraçavam as massas assim com facilidade, porque ele conhecia o coração deles. E aí agora a gente vai começar os encontros individuais de Jesus. Porque guardem bem isso. E nós vamos ver muito isso no Evangelho de Jesus.
multidão não significa muitos discípulos. Multidão é multidão. Discípulo é discípulo. Discípulo busca no profundo. Multidão busca milagres, sinais, barulhos, não é? Então, guardem bem isso, porque a gente vai ver muito isso no Evangelho de João. Jesus não os confiavam porque eles não eram de Jesus. Eles estavam lá pelos sinais, pelo barulho, não é? Como tem muita gente hoje nas nossas igrejas, no dito cujo evangélicos, né? As igrejas evangélicas, tem tantas igrejas evangélicas para tudo quanto é lado, que acham que são de Jesus, o que são mesmo de Jesus. Só que vai chegar aquele grande dia, elas vão perceber que não é bem assim. Que discípulo de Jesus de verdade é aqueles que estão no profundo com Jesus, que buscam Jesus. A igreja somos nós. É isso aí. Aqueles que buscam no profundo. Multidão é multidão. Discípulo é discípulo. Amém, gente? Glória a Deus. Mas é bem profundo, né? Esse capítulo, né? De um momento de alegria. Não, e é interessante que enquanto eu estava lendo, eu estava pensando nisso, né? Porque, cara, ele sai desse momento de transição, né? Trazendo alegria e esperança. Mas só que essa alegria, essa esperança, ela precisa vir com confronto. Ela vem no confronto. Ela vem no entendimento de que Jesus, ele é santo. E ele é muito mais profundo do que a lei poderia ter sido. E ele mostra isso lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala assim, olha, não pensem que eu vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E eu não quero que vocês tirem nem um tio da lei. Olha só o que ele fala. E aí, usando as minhas palavras, ele ainda aprofunda e diz assim, porque a justiça de vocês tem que ser superior, muito maior do que a dos fariseus. Olha só. E aí ele começa uma sequência de a lei diz isso, eu porém vos digo, que se você ler lá, você fica assustado, que você fala, é muito mais profundo, muito mais intenso e muito mais poderoso do que a lei poderia ter sido e é. E esse rompimento com a lei para vir para a graça, ela começa no confronto. E Jesus demonstra isso dizendo: parem de fazer da casa de meu pai comércio. Parem de comercializar a fé. Parem de achar que vocês podem manipular a fé, a religião. Parem de achar que vocês são controladores de Deus, porque na realidade vocês estão tendo seus próprios deuses. Vocês precisam entender quem eu sou. Eu sou aquele que vai romper da água para o vinho, da lei para a graça, do arrependimento, trazendo vocês para a esperança e alegria que é em Cristo Jesus. Show de bola? Glória a Deus. É isso aí. E aí a gente vai ver já um primeiro encontro no próximo, que é com Nicodemos, um príncipe entre os fariseus, já no capítulo 3. Amém, gente? Agora, se quiserem falar, comentar, mandar suas dúvidas, suas perguntas, agora é o momento, hein? Enquanto eu bebo a minha água aqui. Deixa eu ver. Amém? Ninguém quer dizer nada? Nem um comentarinho, nada? Ô, dona Regiane, hoje você nem comentou Não, não, direito. nada, nada a acrescentar hoje, nada. Amém. A Suncena também escreveu ali, gostou muito, né, da comparação de sermos discípulos. De fato, né? A gente às vezes fica muito no meio da multidão. Multidão não quer dizer nada. Movimento não quer dizer nada. Nossa, eu tô sentindo a presença de Deus aqui, eu tô perto dos outros aqui. Isso não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Tem um capítulo de Mateus que me deixa muito com temor. Eu guardo ele para mim e eu sempre leio ele. É aquele versículo que Jesus diz assim: olha, naqueles dias muitos dirão:
eu profetizei em teu nome, fiz sinais em teu nome, maravilhas em teu nome. E aí, quando ele fala maravilha, você pode colocar todos os tipos de dons que você pode imaginar. E ele vai virar para essa pessoa e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Olha que profundo. E esse conhecer aí não é simplesmente nunca te vi, nem sei quem você é, não. É de desprezo. Eu não te conheço pelo que você fez. Você, para mim, é um desconhecido, se torna um desconhecido. Ou seja, gente, sinais, maravilhas, dons, não quer dizer que você é discípulo. Não quer dizer que você, perdão, é profundo em Jesus. Agora, o que vai mostrar que você é discípulo é o fruto que vai nascer em você. É aquilo que você vai testificar através da sua profundidade em Jesus. Exatamente, olha aí, que escreveu aí o nosso amigo ou amiga. A multidão só quer ver os milagres, os discípulos querem saber como é, porque os milagres acontecem. Ou melhor, né? Eles começaram a entender quem era a pessoa por trás dos milagres, né? Porque os milagres, como eu disse, ela não tem um fim em si mesma, ela aponta para uma pessoa. Como toda a Bíblia, né? Ela aponta para uma pessoa que é Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Foi bênção demais, bênção demais. É isso aí. Olha aí, a Stephanie colocou o texto aí, né, de Mateus capítulo 7. É verdade, Mateus capítulo 7, né, que diz. O Léo, Diga. antes que encerre, você estava falando aí sobre a lei, né? A gente vai ver nos evangelhos muito essa Jesus, né, falando sobre a lei e sobre o reino. Que a mensagem dele era sempre a chegada do reino de Deus, né? Que ele veio inaugurar o reino de Deus. E a gente vai notar que muitos de nós, a gente despreza a lei, né? E Jesus, ele veio cumprir no nosso lugar, porque a verdade é que ninguém poderia cumprir de maneira perfeita, mas Deus, ele requer, para o perdão dos nossos pecados, um sacrifício perfeito. Então, por isso Jesus veio, né? E a lei, ela sempre apontava para Jesus. E aí a gente vai ver esses encontros, os diálogos que vão começar, apontando para pessoas querendo cumprir a lei, mas não vão conseguir de maneira perfeita. E aí Jesus vai se apresentar para eles. Então, a gente vai ver em todos esses encontros esse contraponto aí entre a lei e o reino de Deus, né? A verdadeira graça e Jesus se apresentando como sacrifício perfeito para as pessoas. Então, se a gente tiver esse olhar de que a Bíblia, ela não, Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la em nosso lugar, a gente vai ter um panorama aí muito profundo em cada encontro de Jesus com cada pessoa. Que ele vai citar em todos os encontros coisas da lei, o farisaísmo, que os fariseus também eram bons, né? Mas eles se apegavam muito no seu sacrifício próprio, né? Enfim, eu acho que se a gente tiver isso na nossa mente, quando a gente for ler os próximos capítulos, vai ajudar bastante na compreensão. Sim, sim. E quando a gente fala que essa transição da lei, quando a gente pega, por exemplo, textos como de Hebreus, que fala sobre a caducidade da lei, a gente acha que a lei ela deixou de ter importância. Não é isso que Paulo escreve, né? Na realidade, quanto mais profundo e vivo em Jesus você estiver, automaticamente você vai cumprir a lei nele. Olha só que interessante, é nele, não por você próprio. Porque se você pegar, por exemplo, o fruto que o Espírito faz nascer em nós, nos faz cumprir a lei. Nós nos tornamos bons, nos tornamos amorosos,
nos tornamos justos, nos tornamos pacientes, nos tornamos pessoas melhores. Isso faz com que a gente cumpra a lei sem a obrigatoriedade do que a lei era, mas em Cristo Jesus, porque ele se cumpriu a lei. E na realidade, você percebe, né? Algumas pessoas também dizem, né? Não, ele morreu por conta da lei. Não, ele não morreu por conta da lei, ele morreu por conta da maldade do coração das pessoas. Mas no grosso, ele cumpriu a lei de maneira perfeita. E não foi nem pela Perfeito. maldade, né? Ele quis morrer, né? Mas eu falo assim, que eles fizeram aquilo não porque Jesus não estava cumprindo a lei, mas sim pela maldade do coração das pessoas. Isso aí. Ele se entregou, na verdade. Ele se entregou. É isso aí. Foi Gente, bênção. então é Tem isso. sido bênção. Glória a Deus. Top, top, glória a Deus. Que bom que finalizamos o capítulo 2. Dá para entrar no capítulo 3 sem culpa. Oi, gente. Vocês estão me Olá! ouvindo? Tô Opa! testando agora o microfone. Gente, só queria dizer que a gente tá aprendendo muito com vocês. Tá sendo muito massa. A gente tá aqui no Espírito Santo. Oh, É, top! Glória a Deus! vocês são muito inteligentes. Muito inteligentes. Cada partilha assim, explode o cérebro da gente. Sério, muito bom. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Amém. O Rodrigo tá com vergonha de falar, ele é tímido. Abraço, Rodrigo. Muito bom, gente. Um grande Valeu, abraço gente. a todos vocês aí, gente. Deus é bom. É, bom, vai, Regiane, Partilha você Church, hein? Já falei, hein? partilha. Menina do céu, não profetiza essas coisas não. Cadê o Evinho? O Gente, é Evinho que. brincadeira. É Né? brincadeira, brincadeira. Ô, Regiane, olha para nós, para a gente finalizar. Ó, o Evinho já até colocou o olhinho aí, Oro. ó. Partilha Church, pensou? Brincadeira. Só Misericórdia. reforçando, gente, que o intuito, né, os organizadores aí, TM e o Léo, o intuito é se tornar um discipulado, né? Sim, Mas eu, particularmente, um testemunho pessoal, a minha vida tem, eu amo isso aqui, minha vida tem sido muito edificada, porque eu saio da minha bolha. glória Sou a Deus. reformada, né? E eu saio dessa bolha, porque quando a gente está falando com gente que fala a nossa língua, a gente fica muito no nosso mundinho. E Deus, ele tem os seus espalhados, os seus escolhidos por toda a terra. A gente vai ver no próximo capítulo, né? Ele amou o mundo todo, então, de todas as tribos. E, e não é, eu brinco de partilha church, mas nós somos uma pequena igreja, assim. Um edifica o outro, um conversa com o outro, a gente tem se conhecido, né? Tem aprendido. Mas o intuito é que você que está sem congregar, procure a igreja mais próxima da Bíblia possível para você congregar, porque a gente precisa ser pastoreado, a gente precisa estar em comunhão, né? É Porque verdade. não tem como a gente amar a Cristo e não amar a noiva dele, né? Que é a igreja. Mas é isso. Eu falo brincando. Vou orar então para a gente encerrar. Deus, nós te agradecemos uma vez mais por estarmos reunidos, Pai. Obrigado pela tecnologia de nos unir de lugares diferentes, pessoas diferentes, de denominações diferentes, mas para alinhar o nosso coração à tua palavra, Senhor. Tem sido um momento de alinhamento, de aprendizado, e eu sou muito grata ao Senhor por esse momento, pela vida de cada um, Senhor, que tem participado. E eu tenho certeza que foi o Senhor quem moveu isso no coração, Senhor, da Tieme, do Léo, e que outras pessoas mais sejam alcançadas, Senhor, por esse mover, porque é o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem tem aproximado as pessoas, e que esse grupo se fortaleça e cresça a cada dia, e que cada aprendizado aqui, Senhor, nós possamos colocar em prática, porque a tua palavra diz que nós devemos ser ouvintes e praticantes da tua palavra. Renova em nosso coração a tua palavra, o teu fervor, Senhor, em te buscar a cada dia, fortalece a cada um. Abençoa, Senhor, a nossa semana, é, os homens de família, cada mãe, fortalece também, Senhor,
as nossas mãos para trabalhar, para estudar e que a gente possa glorificar o Senhor o resto dessa semana, Pai. Nos guarda, esse é o meu pedido e a minha gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.